Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro 25, Pluralidade dos Mundos Habitados. Essa é a segunda parte, né, desse assunto. Na sequência, a aula de número 131. Então, nós vimos, não é, como os planetas são formados, nós vimos como a Terra foi formada, o aparecimento das primeiras formas de vida aqui no nosso planeta. E estamos agora falando, né, de uma forma geral, dos mundos que são fisicamente habitados, né? Tem os mundos que são habitados por espíritos desencarnados, tá certo? Mas tem também os mundos que são habitados por encarnados, e é o assunto que nós estamos aqui tratando nessa aula, tá? Então, existem os mundos primitivos, tá? Que são mundos inferiores à Terra, onde seus habitantes se encontram na condição de raças selvagens ou de nações bárbaras. Os seres mais rudimentares, os seres são mais rudimentares, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. São movidos pelos instintos e a força bruta é a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. No fundo de suas inteligências, jaz latente a vaga intuição de um ente supremo. Então, veja, a Terra já passou por essa fase de mundo primitivo, né? A Terra já foi um mundo primitivo. Há mais ou menos 500, 600 milhões de anos atrás, quando os primeiros habitantes, né, os primeiros humanos começaram a surgir, a aparecer aqui na Terra, né? A gente vê, pelo estudo que a gente tem da antropologia, da história de uma forma geral, a forma, não é, daqueles humanos, os homens primitivos, os australopitecos, e aquelas denominações, não é, que os homens primitivos tinham. Então, eles se assemelhavam muito a animais, inclusive eles pareciam muito com os macacos, não é? Eram peludos, eram assim, não tinham nenhum rasgo de inteligência, eram movidos unicamente pelo instinto, não é? Então, à medida que os anos foram transcorrendo, os seres humanos foram evoluindo até chegar no ponto em que nós estamos hoje, não é? Então, a Terra já passou por essa fase. A Terra já deixou de ser classificada como um mundo primitivo e ela agora está classificada como um mundo de provas e expiações, tá? Que é esse outro item aqui que a gente vai ver. São mundos onde domina o mal, é o caso do nosso planeta, né? Destinado aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em encarnações anteriores. Então, veja que tudo se encaixa na nossa condição. Neles habitam os rebeldes à lei de Deus. Eles têm que lutar contra a perversidade dos homens e contra, deixa eu diminuir aqui, e contra a inclemência da natureza. Então, observe que apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, né, nós ainda vemos muita barbaridade aqui na Terra, muitas pessoas que cometem atos de maldade, não é? Que não tem nenhum pingo de fraternidade, nem de irmandade para com o próximo. A gente não respeita o direito das pessoas, a falta de educação, né, de básica é generalizada no mundo inteiro. Os direitos humanos não são respeitados, enfim. Tudo isso faz parte de um mundo atrasado, né? De um mundo de provas e expiações. Nós só não somos piores porque já deixamos de ser mundos primitivos, tá certo? Mas ainda existe muita inferioridade nesse nosso planeta, né? Nós precisamos ainda evoluir muito, mas muito, muito, para que a Terra passe para uma classificação posterior, que seria essa daqui, não é? Mundos de regeneração ou regeneradores. Eu vejo até alguns espíritas, não é? Talvez equivocados, já dizendo que a Terra já entrou no processo de regeneração. Veja, entrar no processo de regeneração é uma coisa, e se tornar mundo de regeneração é outra completamente diferente, tá certo? Primeiro, porque não é o planeta que vai se tornar um mundo de regeneração. O planeta sozinho, ele não muda para nada, o planeta é neutro. O planeta, para ele, independe se as pessoas que habitam nele são boas ou más. O planeta é indiferente.
É a mesma coisa das suas mãos. As suas mãos, elas não são boas nem más. Os atos que você comete com as suas mãos é que vão caracterizar. Então, as suas mãos são neutras. A mesma coisa os seus olhos, não é? Você tem pessoas que só veem coisas negativas e gostam, e tem pessoas que só gostam de ver coisas positivas, mas os olhos são neutros. Assim é o planeta. O planeta só vai mudar para um mundo de regeneração quando as pessoas que habitam nesse mundo mudarem. Então, somos nós que realizaremos a mudança no planeta. Não é o planeta que vai realizar a mudança em nós, tá certo? Existem mais ou menos 7 bilhões a 8 bilhões, não é, de pessoas encarnadas na Terra, mas juntando com os desencarnados, dá mais de 60 bilhões de espíritos. Não é? Ou seja, nós temos mais ou menos 60 bilhões de espíritos vivendo aqui na Terra, entre encarnados e desencarnados. E essas pessoas, a grande maioria delas, é quem tem que mudar para que o mundo se transforme no mundo de regeneração. Então, isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã, isso ainda vai demorar muitos séculos ainda pela frente, tá? Então, esses mundos de regeneração ou regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ele é um intermediário. Nele se encontra a calma e o repouso. O que quer dizer essa calma e o repouso? Há quase que um equilíbrio entre o bem e o mal. Hoje, o mal predomina, não é? E está muito distante. O bem está muito atrasado em relação ao mal. Então, para a Terra se transformar num mundo de regeneração, o mal tem que estar equilibrado mais ou menos com o bem, tem que estar mais ou menos meio a meio, tá certo? E isso a gente está vendo que está longe de acontecer. Todos os dias a gente vê nos noticiários aí quanta maldade ainda existe nesse nosso planeta, né? Então, me perdoem se eu tirei a esperança daquelas pessoas que acham que a Terra já é um mundo de regeneração, mas porque não é, tá certo? A realidade tem que ser dita. Isso vai demorar ainda muitos séculos para que a Terra chegue a esse ponto. Ela entrou no processo de transformação, mas o processo de transformação ele dura séculos, não vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, não, vai demorar muito. Por quê? Porque depende das pessoas que habitam no planeta, não é? Infelizmente, a gente não tem visto esse progresso. Os homens ainda se acham sujeitos às leis que regem a matéria, experimentam as sensações e desejos, mas estão mais libertos das paixões desordenadas, são mais isentos do orgulho, da inveja e do ódio. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Então, que vai melhorar, que vai mudar, vai, lógico que vai mudar, porque o bem sempre vence o mal, não é? O universo é feito de amor, e o amor é, em sua totalidade, a parcela do mal que existe, que é produto dos seres humanos, aí eu estou me referindo ao universo inteiro, é muito pequena em relação ao amor e ao todo, não é? O universo é amor, Deus é amor, e o universo é feito de amor, então o mal nunca vai ultrapassar nem vencer o bem. Então a gente vê que o mal predomina aqui na Terra, e isso assusta a gente, não é? Porque o percentual de maldade é muito maior do que o de bondade, mas a gente está se referindo ao planeta Terra. Se a gente for se referir ao universo inteiro, o bem é 99%. Não é? Então, a predominância do bem é infinitamente superior em se tratando de falar do universo. Agora, em se tratando da Terra, o bem ainda é inferior. Não é? Tanto a Terra como outros planetas habitados, tá certo? Que existem muitos no universo, embora a gente não conheça, fora do nosso sistema solar, com certeza, e que ainda o mal predomina. Existem planetas que são iguais à Terra em nível de evolução. Existem muitos planetas que são inferiores à Terra, né? São mundos primitivos ainda. Mas existe uma infinidade de planetas habitados que são os seres humanos já são muito mais evoluídos do que a gente aqui na Terra, tá certo? Depois dos mundos de regeneração, nós encontramos os mundos ditosos ou felizes. São mundos superiores, onde as condições de vida moral e material são muito diversas. Eu vou diminuir aqui para a gente poder ler. A forma humana é mais embelezada, mais aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, não estando sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorização. Então, veja a diferença, não é de um mundo feliz. Então, nesse mundo aí já é o contrário. O bem, o percentual do bem está muito acima do percentual do mal, muito acima. O mal ainda existe, mas é minoria. Então, veja que mudança. O mundo primitivo, ele começa
ele é um mundo praticamente neutro. A gente não pode dizer que existe maldade no mundo primitivo, porque os homens são tão ignorantes, eles agem pelo instinto, né? Então a gente não considera maldade, porque apesar das coisas ruins que existem no mundo primitivo, elas são feitas pela ignorância dos homens, ou seja, os homens estão mais próximos de serem animais, né, do que seres humanos. Mas no mundo de provas e expiações, todos os espíritos que habitam nesse mundo de provas e expiações, eles são conscientes já, né? Nós temos muita inteligência, muita intelectualidade, então a gente não tem desculpa. Nós somos maus, aliás, estamos maus por opção. A gente sabe que as coisas que a gente faz são erradas, mas a gente insiste em fazer. Por quê? A matéria predomina, uma série de situações que coloca a gente nesse estado, nesse nível de inferioridade ainda. Mas à medida que a gente vai evoluindo, porque a evolução é um fato, a gente não pode fugir da evolução, tá certo? Uns vão evoluir mais rápido do que outros, mas todos vão evoluir. Aí nós somos classificados como um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente plantar, a gente obrigatoriamente vai colher. A lei de causa e efeito, né? A lei de justiça de Deus é assim. Você é livre para plantar o que você quiser. Agora, uma coisa é certa: aquilo que você plantou, você vai colher. Se você plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então, a opção é sua, não é castigo. Tem pessoas que acham que Deus castiga. Deus não castiga, nem pune ninguém. Mas Deus estabeleceu uma lei. Disse, olha, tudo que você plantar, você vai ter que colher. É isso. Agora, a escolha do que a gente vai plantar é sempre nossa. Então, isso não é castigo, não é punição. É uma escolha nossa. Tá? A gente sofre por opção, não é por castigo. Então, esses mundos ditosos, a gente vê que, aliás, o mundo da regeneração, ele já houve um equilíbrio quase do bem e com o mal, em relação ao mal. Nos mundos ditosos, o bem superou o mal. É como um jogo de futebol, não é? No mundo primitivo, o jogo está 0-0, tá certo? No mundo de provas e expiações, o mal está ganhando de 1-0. No mundo de regeneração, o bem empatou 1-1. E no mundo ditoso ou feliz, o bem virou o jogo, ou seja, está 2-1. E assim vai sucessivamente, tá certo? Acho que esse exemplo do futebol encaixou aí para que a gente entenda melhor. Os sentidos são mais apurados. Eu estou falando aqui dos mundos felizes, não é? A classificação anterior. Os sentidos são mais apurados, a leveza do corpo permite a locomoção mais rápida, existe a volição é a flutuação, não é, do espírito. A infância é quase nula, a vida é mais longa do que na Terra. A morte não acarreta os horrores da decomposição, veja, porque o corpo físico é mais sutil do que esse corpo físico da gente. É considerado uma transição feliz. As relações entre os povos são sempre amistosas. Não existem ambições, guerras, escravizações. A autoridade é respeitada por todos. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros. Veja que maravilha, não é? É de dar aquela ânsia da gente de poder viver num mundo desse. A pessoa onde não existe guerra, não existe injustiça, não existe racismo, preconceito de espécie alguma, não é? Onde homens e mulheres sabem que são espíritos iguais, não tem nenhum melhor do que o outro, um depende e precisa do outro, enfim. É um sonho, não é? Por enquanto, isso é um sonho para a gente, mas existem mundos que já estão nesse nível. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, que são habitados pelos espíritos puros, como o caso de Jesus. Então, esse mundo aí, veja, se o mundo feliz, que é esse aqui que a gente acabou de ver, é uma maravilha, é um sonho para a gente, imagine um mundo celeste ou divino, onde são só habitados por espíritos puros, né? Então, não dá nem para a gente comparar e a gente nem tem ideia de como é um mundo desse. Então, são habitados pelos espíritos puros, eles não ficam presos à sua habitação, podem estar por toda parte. Esses mundos variam em grau de perfeição de acordo com o nível de cada espírito. Então, quando o espírito ele chega na condição de espírito puro, não pense que foi a aposentadoria da evolução, não. A evolução é infinita, ela não vai ter fim nunca, né? Então, um espírito como Jesus, que é um espírito puro, ele vai continuar evoluindo pela infinidade. Então, existem espíritos puros que são inferiores a Jesus, tem espíritos puros que são do mesmo nível evolutivo de Jesus, e tem espíritos puros que estão acima de Jesus. Não é? Jesus não está no topo da linha, não, da evolução.
Até porque não existe topo, não é? A evolução é constante, é infinita, ela não para. Jesus continua evoluindo, tá certo? E assim serve para todos nós. Essa classificação dos mundos, repetimos, físicos e espirituais, são completamente condizentes com a inteligência divina, que, pela infinita extensão do universo, onde incontáveis mundos se despontam, nos leva à clara e racional conclusão de que todos eles possuem um propósito bem maior do que imaginamos. Deus jamais cria algo sem utilidade. Então, hoje no nosso sistema solar, a ciência pesquisa, não é, para descobrir seres vivos, ainda não encontrou, tá certo? Talvez aqui no sistema solar só a Terra tenha espíritos encarnados, né? É assim, do nível evolutivo da gente. Porque a gente sabe que Júpiter tem espíritos encarnados, mas como os corpos físicos deles são mais evoluídos do que o da gente, são quase para vocês terem uma ideia, o corpo físico dos humanos que habitam em Júpiter é igual ao perispírito da gente. Então, veja, não tem como a gente aqui ver, não é? Porque a gente não consegue ver o perispírito da gente. Então, se o corpo físico deles lá é igual ao perispírito da gente, imagine o perispírito deles como não é desenvolvido, como não é depurado e evoluído, tá certo? Mas eu estou falando assim, vida do mesmo nível de evolutivo da gente aqui, a gente não vai encontrar aqui no nosso sistema solar, né? Pelo menos por enquanto não existe nenhuma perspectiva. Aí as pesquisas, as sondagens que foram feitas apontam que não existe uma vida evolutiva igual a da gente aqui, tá certo? Igual a da gente. Mas em outros sistemas solares, com certeza existe, tanto iguais como inferiores e também como superiores. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula, encerra esse assunto, pluralidade dos mundos habitados. Na próxima aula, nós entraremos no roteiro 26, que é um outro tema já, tá certo? E assim a gente vai se aproximando do final desse volume 2. Como eu já falei aqui, o volume 2 está no final. Quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, lembre-se que isso aqui é o estudo básico do Espiritismo, volume 2. Né? Já tivemos o volume 1, todas as aulas estão gravadas aí no canal, no nosso canal, tá certo? São 69 aulas do volume 1 e agora estamos chegando no final do volume 2. Terminando o volume 2, passaremos para o estudo básico do Espiritismo, volume 3. E com esse volume 3 a gente encerra o estudo básico do Espiritismo. Então, quem realmente quer aprender o Espiritismo, né, se acompanhar o volume 1, volume 2 e volume 3, vai ter concluído o estudo básico do Espiritismo. Ou seja, é uma pessoa que pode dizer assim, olha, hoje eu tenho um conhecimento já básico do Espiritismo, eu conheço o Espiritismo. Não conheço profundamente, mas conheço o Espiritismo. Sei porque sou espírita ou não quero ser espírita. Até porque tem pessoas que vão assistir isso aí e talvez não queiram se tornar espírita. Ninguém é obrigado a nada, não é? E esse não é o nosso propósito aqui, tá? Então, concluído o volume 3, teremos encerrado esse estudo básico do Espiritismo. Aí partiremos para o estudo do perispírito, que é um assunto já mais avançado, tá certo? Então, desejamos a todos aqui um excelente dia, que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre em nossos corações. Então, muita paz para todos.